Boa tarde, boa noite. Ficou pronta a apostila no Mundo da Arte. Então, vou esperar alguém entrar aqui para eu começar a mostrar para vocês como ficou e os quadros e quais foram, tá bom? Será que alguém vem falar comigo? Ficou bem legal, demorou pra caramba, né, pra eu terminar. Achei que ia ser rápido, como sempre, né, mas como sempre demora um pouco mais, porque a gente quer fazer bem feitinho. Então eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Oi, Miriam! Querida, tô olhando por você, viu? Vou virar a câmera e já vou começar a mostrar que os meninos saíram, mas logo eles voltam, aí vocês já viram, né? Aqui, então, esse aqui é o material. Antes de mostrar ele... Ixi, tá um pouco... Peraí, deixa eu ver se consigo arrumar. Ah, melhorou. Antes de mostrar a apostila, eu vou mostrar as obras que a gente escolheu, tá? Essa aqui eu já tá na moldura, que essa aqui é a primeira. Vocês já viram antes também, aqui acho que vai ficar um pouco ruim por causa do reflexo. Mas junto com a apostila vai um arquivo que são as obras em tamanho A3, tá bom? Então quem quiser mandar imprimir ou se tiver uma impressora que comporte A3, vai junto, tá bom? Então, deixa eu dar só uma passadinha que eu vou mostrar isso dentro. A minha ideia é o quê? É ter esse tamanho grande para ter uma obra para análise mesmo, para ficar exposta, né? Então, por isso eu coloquei na moldura. Então, o arquivo para essa impressão aqui vai junto, tá bom? Chama Artes A3 lá. Esses daqui, ó, eu imprimi, é um papel sulfite, 170 gramas, tá? Eu mandei imprimir numa gráfica, que a minha impressora não suporta esse tamanho. Saiu R$5 cada uma. Mas a impressão muito boa. Então, de repente, vocês têm uma gráfica amiga aí, até sai um pouquinho mais barato. Tá bom? Mas são essas. São 10 obras de 5 artistas. Então, para cada pintor, são 2 obras dele, tá? Justamente para ter algum repertório, né? Que às vezes só uma obra solta eu acho que é muito pouco. Então, vamos lá, para o Mundo da Arte. Então, esse aqui eu selecionei, como vocês viram, obras de natureza, né? Não necessariamente que deu enfoque na natureza, algumas atividades, mas as obras têm esse tema, ok? Aqui é uma introdução, aqui são as obras, quem quiser ir ver o nome dos artistas. Quem conhece essa obra aqui? É a capa de um livro. A primeira pessoa que me responder, capa de qual livro que é? Eu vou dar uma dessa de presente, tá bom? Me manda aí o seu contato que eu vou presentear com uma apostila dessa, hein? Onde é que você já viu esta obra de arte? Provavelmente está na sua estante. Se ninguém souber, depois eu dou mais dica. Então, esse primeiro pintor, que é o que fez essa obra, né, o John Constable, é do romantismo. Ensinando o Trívio, a Dulce já ganhou. Pronto. Tá certo, o livro Ensinando o Trívio dos Bluedorn então tem essa na capa, né, esse do monergismo. Ah, desculpa, aqui, ó. Então, sobre essa primeira obra, tá? Então, a ideia é o quê? É que a criança esteja olhando a obra, no caso vai ser esta daqui, tá? Então, vai estar exposta ali para a criança. E aí vai ter uma conversa, que é aquele modelo que a gente já conhece. Tem vários livros que estão seguindo essa questão, né, de conversar sobre a obra. Então, aqui eu vou sugerir algumas perguntas para quê? Para a criança olhe para a obra e perceba características dela. Então, você vai ter animais, se tem o rio, como você passa de um lado para o outro do rio, enfim. É uma obra muito rica, então deu para explorar bastante. Tem animais, tem uma charrete ali, tem um barco, então a gente vai explorando vários detalhes da obra, tá? Então aqui a primeira é uma conversa para guiar o olhar da criança, tá bom? Enquanto ela vê. Depois eu coloquei uma paleta de cores dominantes. Então, quando você olha essa obra, existem cores que foram mais usadas. Então, são essas daqui. Sempre
da mais usada até a menos, tá? Mas são as cores dominantes da obra. Para todas elas tem uma paleta de cores. Para tentar achar onde ela acha que usou cada tinta, qual cor ela gosta mais, enfim. Nesse primeiro tem vários animais na cena, né? Então, eu pego aqui um zoom de onde eles estão e vai relacionar com quais animais, qual o nome dos animais. Se você tem um animal favorito, então vai desenhar ou vai colar uma imagem. Tem dois meios de transporte ali, que é uma charrete, ó, puxada por um burrinho, e uma canoa. Então, a criança conhece, você já viu? Como será que funciona uma charrete? Por que tem ali, né, um burrinho na frente? E aqui ela vai pesquisar os meios de transporte comuns para ela, que ela conheça. Então, ali terminou a primeira obra. Esse aqui também é do mesmo autor, que gastou anos da vida pintando céu e nuvens. E então ele faz aqui quando tem alguma informação extra relacionada àquela outra obra de arte, eu coloco de novo alguma informação sobre o pintor, tá? As informações não são, nasceu em tal, estudou em tal, tem até alguma outra referência, mas a ideia é que o pintor seja personificado, sabe? Seja uma pessoa que acontece, que estudou, que trabalhou na loja do pai, sabe? Então, é uma narração um pouco mais pessoal, não um currículo, tá? Então, aqui também as perguntas sobre a paleta de cores. Que lindo esse, né? Eu amei esse. E aqui, então, conversar sobre a pintura. Então, a gente olha, uma pintura de nuvem, né? Vai ter o que nessa pintura? Então, agora a criança vai ser convidada a apreciar, então, o céu que tem na janela dela, na casa dela, né? Como é que estão as nuvens? Então, você vai falando para ela as características que estão citadas aqui e ela vai falando se sim ou se não para as nuvens que estão aparecendo ali para ela agora, tá? Aqui uma outra atividade de nuvens, formatos de nuvens. E aqui é para reprodução com algodão de alguma nuvem que ela tenha gostado. Então tem sobre os formatos ainda, uma atividade mesclando na outra, tá? Esse aqui do Monet, aí é muito legal, porque uma coisa puxa a outra aqui. É o Monet, na sequência é o amigo do Monet, na sequência é o Van Gogh, que era amigo do Monet. Então, virou uma conversa aqui, né? Então, esse aqui que ele gostava muito de pintar. Pintou várias vezes, que era no próprio jardim dele. Então, aqui tem alguma pequena descrição sobre isso. E também, de novo, volto às perguntas, paleta de cores. Aqui fala que aquele era o jardim do Monet mesmo, né? Então, é uma foto que tiraram dele, ele aqui de chapéu branco. Então, aí eu convido a criança a apreciar um lugar que ela gosta, ou no jardim dela, ou num parque que ela frequente, e registrar com um desenho ou com uma foto esse lugar que ela mais goste nesse parque ou nesse jardim, né? Então, aqui vamos falar das flores, né, que tinha ali naquela pintura. Então, eu dou um zoom. Pelo celular não fica a cor boa, né, mas é um recorte da própria tela. E qual é aquela flor que ele retratou. Vou falar um pouco disso na próxima obra, que é o impressionismo, né? Não há traçados fixos ou que determinem formas. Então, a gente fala disso um pouquinho também dos movimentos, nas descrições dos exercícios e dos pintores. Aqui, que ele pintou várias vezes o mesmo lugar, porque era o lugar favorito, né? Então, para ver qual que é a diferença, qual que ela gostou mais, por quê, quais cores mudou, enfim. Esse aqui é o segundo do Monet, que é a mulher sentada sobre os salgueiros. Lindo esse quadro. Também a conversinha, né? Então, algumas perguntas que vão te guiar. A paleta de cores. Aqui, eu dou um enfoque na mulher. Olha como é o impressionismo, né? São uma sequência de traços curtos para dar a impressão. Essa é a ideia, né? Não é necessariamente um retrato. E aí eu convido aqui a criança a pensar, se fosse ela, né, sentada embaixo de uma árvore, que livro ela leria? Porque a princípio ela estaria lendo um livro aqui, né? Então ele vai falar aqui qual é o livro, fazer um desenho do livro, ou a capa, escrever o nome.
aqui para desenhar ele mesmo embaixo da árvore e pintar. E depois eu convido para fazer um piquenique com leitura. Então vamos escolher uma árvore, um lugar, levar algumas frutas e vamos ler um livro, né? Como essa moça está naquela obra de arte. Deixa eu ver se eu acho ela aqui, ver se fica melhor. Ai, baguncei tudo agora, né? Aqui. Gente, qual mãe homeschool não queria estar assim agora? Me diga. Debaixo dos salgueiros, lendo o livro, né? Então vamos fazer um piquenique com leitura. Então escolha aí umas frutas, chame os amigos e vamos ler um livro embaixo de uma árvore, né? Aqui já é o próximo pintor, que é o Camille Pissarro. Eu não sei se é assim que pronuncia, mas é assim que se lê. Então, ok. Aqui é da colheita de maçãs. Ele também foi da época impressionista. Foi amigo do Monet. Vocês vão ler aqui na descrição dele que eles foram amigos. Só que o dele ainda entrou um pouquinho no neoimpressionismo, que é aquele pontilhismo, ó. Então a gente vai explorar um pouquinho isso também nessa obra. Tá? Paleta de cores de novo. Então aqui é sobre a colheita de maçãs, né? Então vamos falar um pouquinho das maçãs. Você gosta das maçãs? Sabia que tem diferentes tipos, né? Então, quando for no mercado agora, vai ter que tirar uma fotinho lá com o celular, seleciona lá as maçãs que tem diferentes no mercado, no hortifruti, e tira uma foto e cola aqui. E aí a gente vai analisar o que tem de diferente uma da outra, né? Então, aqui também, vai pegar uma maçã que tem na fruteira e vai comparar com a maçã daqui. E vamos fazer um desenho e pintar, claro, né? Então, aqui eu dou um enfoque, ó, de como é a pintura naquele quadro, dando zoom na própria tela. E aí, são cores únicas com pinceladas curtas. Então, a gente vai pintar a maçã usando o mesmo tipo de técnica. Muito simples, né? São para crianças a partir de 4 anos, mas já avançando um pouquinho. Aqui também é uma mulher, aqui é o jardim do pintor também, né? Eles tinham muito disso. E ela tá numa horta, então a gente vai explorar aí sobre o plantio e a colheita. Aqui também tem mais alguma informação que eu achei relevante, então tem mais conversa sobre o pintor, conversa sobre a pintura, paleta de cores. E aqui a gente vai falar que Deus criou as plantas para nos apreciar com diferentes coisas, né? Então, temos uma árvore, temos a horta e temos as flores. E aí tem alguma sequência aqui de palavras, e aí a criança vai relacionar qual tipo de vegetação aqui que ela acha que liga melhor. Qual que nos dá sombra, né? A árvore. Nos dá as hortaliças, tá na horta. O néctar para o mel, as flores. E assim por diante. Quais são os seus vegetais favoritos? A gente vai explorar aqui para colar imagens ou fazer desenhos. E então a gente vai fazer o plantio de uma hortaliça ou de um legume. Então aqui vai registrar com uma foto, ele cuidando da plantinha e um desenho da plantinha. E aqui também de uma florzinha. Então vai pegar lá a sementinha, aquelas que vem no saquinho que tem no supermercado, e cuidar da plantinha até que nasce. Então, e vai ser legal poder comer o próprio alface, sabe? É uma planta que cresce rápido. Algumas folhinhas já são suficientes, né? Para ter o prazer de comer o que plantou. Então, achei bem legal. Aqui a gente já vai para Van Gogh. Esse aqui vai tratar do trigo, né? Que é uma plantação de trigo. Aqui um pouco da história dele. Bem leve, porque a história dele é um pouquinho pesada, né? Mas uma pincelada. A conversa aqui sobre a pintura, a paleta de cores. Aí aqui naquela pintura tem 2 tipos de árvore, então um convite além da conversa ali guiada para analisar as árvores em si, o que elas têm de diferente uma da outra. São bem diferentes, para notar bem as diferenças. Olha os traços, não sei se vai focar. Que pintura grossa, tanta tinta, né? Então eu falo disso, que era o estilo dele usar muita tinta, ficava bem grosso, né? E ele representou dessa maneira o trigo. Então, usando assim tinta carregada com pontos, batidas de pincel, a gente vai pintar o trigo também.
Ele pintou muitas vezes o trigo, porque é o que ficava em volta do hospital onde ele se internava, né? Então, tem aqui, ó, semeando o trigo verde, o trigo já começando a amarelar, já aqui com os colhedores e com os feixes, né? Então, tentei montar com os próprios quadros do artista, desse mesmo artista, uma sequência de como é o trigo, né? Então, a gente vai enxergar uma linha do tempo aqui de como é isso. Aqui também vai ser uma espécie de linha do tempo, de como é que o trigo vira a farinha que nós temos, né, no armário da cozinha. Então, a gente vai para o armário da cozinha, que afinal virou a farinha do trigo, e vamos fazer uma receita de pretzel, uma delícia. Difícil ter errado esse aqui, tá? E o próximo do Van Gogh, que é o Noite Estrelada. Famosíssimo, né? Então, também uma conversa aqui para apreciação da obra. A paleta de cores. Aqui, para a gente colorir a obra, tem um esquema dela aqui para a criança tentar pintar. Aqui vamos falar sobre coisas que vemos no céu. Então, ela vai identificar as coisas que ela só consegue encontrar à noite, voando, olhando para o céu, enquanto olha para o céu, né? E aqui, ela vai tentar representar como é a noite, aonde ela vive, na casa dela. E o último pintor, que eu gosto muito, ele fez viagens pela América do Sul, especialmente o Brasil. Então, deixei esse pro final. Mas ele é mais ou menos do mesmo período. E ele tinha paixão por pássaros, especialmente os beija-flores. Então, ele vem andando pela América, entra na selva brasileira, porque era no final de... Era 1871. E ele vem fazendo uma coleção dessas pinturas. Por fim, ele faz uma exposição de algum desses quadros no Rio de Janeiro e recebe uma homenagem de Dom Pedro II. Achei muito legal a história por trás desse pintor. E então a gente acaba explorando um pouquinho disso. Por enquanto, aqui neste vai falar da apreciação da arte e dos beija-flores, né? Vamos explorar os pássaros. Então, aqui nessa pintura, ele retrata 10 beija-flores. Então, quais são as diferenças de um para o outro? Quantos ele pintou? Então, a criança vai procurar, contar. Você tem um pássaro favorito, como tinha esse pintor, que saiu andando, né, pelas Américas para achar os beija-flores? Qual é o seu pássaro favorito? Para a criança pensar mesmo, pesquisar, fazer um desenho ou colar uma foto e vamos pintar um beija-flor. E a mesma coisa das flores, ele pintou muitas orquídeas. Você tem uma flor que você gosta muito, né? Então a criança vai registrar aqui e vai pintar a orquídea. E a última obra também desse pintor é uma obra pintada na Baía de Guanabara, aqui no Rio de Janeiro. Era um pintor americano, tá? Esse mesmo que veio andando. E lindíssimo, eu tô apaixonada por essa obra. Então aqui a conversa. Aqui a paleta de cores. E a gente vai explorar um pouquinho a obra. Aqui ele retrata uma ilha ali no fundo. O que é uma ilha, né? Então vamos tentar desenhar uma ilha. Tem que ter água por todos os lados. Então a gente acaba explorando um pouquinho a geografia da situação, já que ele era um viajante, né? Então aqui eu falo um pouquinho de novo de como ele viajava. Aqui a gente vai encontrar, já está apontado para a criança pintar onde é os Estados Unidos, que é onde o pintor nasceu, e esse quadro foi pintado no Brasil. Então vamos achar o Brasil e vamos colorir o Brasil. E nessa época, em 1864, ele sofreu ele pintou esse quadro e teve essa homenagem de Dom Pedro. Então, naquela época, o Brasil era um pouco diferente, era o Brasil Império. Então, vamos procurar a bandeira. Como era a bandeira do Brasil Império? E vamos colocar aqui e vamos pintar a nossa querida bandeira do Brasil. E aqui no final tem os dados das obras, o tamanho e tipo de pintura. E é isso. Fim. Falei de novo, né? Mas espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam? Me mandem aí alguma coisa nos comentários. E fica a minha dica aí pra expor mesmo. A minha ideia é, com essas pinturas grandes aqui, fazer um portfólio, sabe? Eu coloquei inclusive o número de qual que é, não sei se vai dar pra ver.
Então, é no mundo da horta, essa é a obra 4, sabe? Eu quero fazer uma sequência, sabe? Comprar aquelas pastas maiores e arquivar, olhar daqui uns anos, nossa, quais foram as obras que a gente estudou, sabe? Ter um portfólio que eles possam pegar e lembrar. Nossa, plantamos um alface, comemos uma cenoura desse quadro aqui. Enfim, eu quero criar memórias, essa era a ideia, né? E porque, gente, é uma delícia. Eu fazendo essa apostila, a gente se encanta pelos pintores, pelos detalhes das obras, né? E junto, antes que eu me esqueça, junto com a apostila e o A3, eu mando também as obras, a imagem. Então, se você quiser dar o zoom no seu celular para ver os detalhes, né? Ou no computador, na tela, enfim. É para ver os detalhes da pintura. Dá para ver, as obras estão em boa resolução. Então, vai junto uma pasta com todas essas imagens para você explorar ainda mais de perto em alguma tela que você precisar, tá bom? Bom que gostaram, já me mandaram uns joinhas aqui, lindo. Du, você me chama, por favor, no Messenger aí, no privado, que eu vou te mandar a apostila de presente, tá bom? Que você acertou o quadro ali. Ok, gente? Então é isso. Vou deixar essa lá salva. E essa minha amiga é um doce, né? Que ela se encanta de me ouvir falar. Eu sou cansativa, eu falo muito. Me empolgo aqui, mas tudo bem. Será que com a Sara já dá? A Sara tem 1 ano e 7 ou 3. Tá bem novinha ainda, né? Eu não sei. Eu acho que, assim, expor a criança a boa música, a coisas bonitas, né? Eu acho válido. As atividades eu acho que ainda não, mas a exposição sim. Então vamos ver, depois a gente conversa ali no privado também, tá bom? Então vou encerrar, senão a live vai ficar gigantesca mais do que já está. Um beijo, queridos. Tchau, tchau.